Foi. Pode ficar à vontade, Poliana. Oi, boa tarde a todos e todas, né? Para quem não conhece, né? Estou vendo algumas carinhas novas aqui. Eu me chamo Poliana Moreira. Eu sou professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo e vou apresentar hoje para vocês, né, algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo sobre essa relação entre moralidade e ação política, né? Mas falando um pouquinho dessa apresentação mais inicial, né? Eu fui aluna do professor Júlio Rick, que estava aqui, tá aqui com a gente também, da professora Cleonice Camino na Universidade Federal da Paraíba, né? Então, fiz graduação, mestrado, doutorado na UFPB, e desde o segundo período da graduação estou eu aí sendo orientada por Júlio Rick, né? E fiz também um pós-doutorado na Unifor, na Universidade de Fortaleza, um programa de pós-graduação em psicologia lá, e agora eu estou aqui nesse caminho desenvolvendo minhas pesquisas enquanto docente da UFS, tá bom? Eu vou colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Agora sim. Então, esse conjunto de pesquisas, né, que eu estou desenvolvendo, e algumas que estão em desenvolvimento ainda, elas começaram a ser pensadas, né, considerando essa relação entre moralidade e ação política, em 2013, naquele momento de fervor, né, político que a gente teve, com aqueles movimentos de junho de 2013, que ficaram conhecidos como as Jornadas de Junho. E aí, nesse contexto, né, os questionamentos que foram levantados por mim, né, e aí passando também por Júlio e por Cléo, foi o que leva as pessoas a agirem na sociedade na defesa dos seus valores e seus direitos. E aí, a gente começou a entender, né, naquele momento, em constante doutorado, comecei a pensar que essa resposta poderia vir do estudo dessa relação entre pensamento e ação. Né? Então, algumas questões, algumas variáveis estariam aí no meio, talvez mediando essa relação entre pensamento e ação, e que poderia, né, fazer com que a gente compreendesse, que eu compreendesse nesse momento enquanto pesquisadora, como é que se dava essa passagem do pensamento para a ação, né, o que é que levaria, o que é que motivaria as pessoas a agirem politicamente na sociedade. E aí, me aprofundei em alguns temas da psicologia do desenvolvimento, investigando essa relação entre pensamento e ação, e verifiquei que os modelos de ação dentro da psicologia do desenvolvimento, eles partiam, na maioria das vezes, de Piaget, né, o foco que eu busquei, era o foco de estudo também do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral da UFPB. Eles investigavam essa relação de ação a partir dessa relação entre pensamento e ação a partir da ideia de vontade. Né? Então, ficaria essa relação que o próprio Piaget, naquele momento, né, até onde eu tinha lido, né, o que ele falava, ficava muito aquém de explicar a ação política. Explicavam outros tipos de ação, mas não chegava a explicar a ação política, até porque não foi o foco dos estudos de Piaget. E quando eu me debruço pela psicologia social, encontro alguns modelos de ação também, mas que se limitavam a investigar a relação da identidade social com outras variáveis. E aí também não focando nessas questões morais e questões do desenvolvimento, também ficando aquém de explicar essa relação da vontade que Piaget colocava, né, com questões sobre a ação política. Então, cada área de conhecimento explicava essa ideia da ação de maneiras distintas. E aí, nesse caminho, né, nesse percurso de pesquisa, eu me debruço com dois estudos de Duase, dois artigos de Duase. Na verdade, esse que ele publica em 1980 é expandido em 2002, onde ele fez um levantamento dos estudos em psicologia social no European Journal of Social Psychology, e ele verificou que os estudos em psicologia social estavam divididos, estavam sendo feitos em 4 níveis de análise. Né? Então, tinha o nível intraindividual, o nível interindividual, o nível intergrupal e o nível societal.
E aí o que Duazio verificou, né, a partir da leitura que ele fez desses níveis de análise, né, é que uma compreensão profunda sobre a sociedade, né, e sobre a forma como as pessoas interagem e agem nela, poderia ser atingida a partir da articulação entre diferentes níveis de análise. Então, Duazio começou a propor aí essa ideia de que investigar por questões que são mais individuais, elementos cognitivos com questões mais societais, poderia, talvez, favorecer uma compreensão mais complexa de alguns fenômenos sociais. E aí, em 96, Duazio apresenta esse artigo que fala sobre a origem da psicologia social do desenvolvimento e cita Piaget, né, especificamente a obra Estudos Sociológicos de Piaget. E nessa obra, Piaget destaca, né, essa ideia também que Duazio apresentou, né, que o estudo do conhecimento social deve ser feito de forma paralela ao estudo do conhecimento individual, pois ambos se desenvolvem de forma simultânea e interdependente. Então, nessa obra, Piaget é uma obra muito mais social de Piaget, né? A gente conhece a parte muito mais cognitiva e moral de Piaget, mas nessa obra, Piaget se debruça muito sobre fenômenos sociais. E é uma obra que, às vezes, quando eu falo sobre Piaget com algumas pessoas, nem todo mundo conhece essa vertente de Piaget, porque foca muito mais nas questões mais cognitivas e desenvolvimento moral que ele apresenta. E aí, com base nessas questões teóricas e nessas reflexões sobre essa possibilidade de investigação de fenômenos sociais a partir dessa integração de níveis de análise, nessa interação de níveis de análise como Duazio propõe, eu propus uma pesquisa, para a minha pesquisa de doutorado, né, que teve esse objetivo de construir, né, de verificar essa relação entre pensamento e ação, entre moralidade e ação política, a partir de um modelo teórico. Então, nós construímos um modelo de ação política a partir da psicologia social do desenvolvimento. E essa pesquisa foi feita aí, como eu falei, na minha vinculação ao programa de pós-graduação em psicologia da UFPB, especificamente ao Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral, e também com o programa de doutorado em processos psicológicos e comportamento social da Universidade de Santiago de Compostela. E para essa pesquisa, né, usei como aporte teórico para o estudo da moral a proposta de Kohlberg, né, a teoria de desenvolvimento do julgamento moral de Kohlberg, onde ele apresenta a moral como princípios de justiça que se desenvolvem em um modelo composto por 3 níveis e 6 estágios, tá? E a ideia de ação política, né, eu peguei da psicologia política especificamente, né, que define aí a ação política como aquelas ações executadas por indivíduos ou grupos em nome de uma coletividade e que refletem o interesse pela vida política e que possuem o objetivo de promover uma mudança social a partir da percepção de uma injustiça social. E aí, especificamente dentro da ação política, o que mais chamou a atenção naquele momento foi o ativismo, né? E aí, Damon e Kolbe, né, que são teóricos também do desenvolvimento, eles têm uma publicação sobre ativismo, eles têm uma obra inteira sobre ação política, eles definem o ativismo como aquelas ações executadas por indivíduos ou grupos que se caracterizam pela defesa de uma causa social relacionada com os valores e princípios individuais. E aí, na psicologia política, né, encontrei também autores que se debruçaram sobre o estudo do ativismo, mas esses 2 autores, Moscalenko e Macaulay, eles apresentam 2 formas específicas de ativismo. Seria um ativismo denominado ativismo, né, puramente ativismo, que envolve aquelas ações de baixo risco para o indivíduo. Então, envolveriam, por exemplo, participar de um movimento pacífico, doar dinheiro para organizações, assinar petições, que não envolvem riscos físicos, né, para essas pessoas. E o radicalismo, que seria uma forma de ativismo de alto risco, né, que poderia envolver, por exemplo, participar de protestos ou manifestações que poderiam ter um confronto com a polícia. Então, haveria esse risco físico para aquelas pessoas que participassem, que se engajassem nessa forma de ação política. E aí, para verificar essa relação entre moral e julgamento moral e ativismo político, né, e construindo esse modelo de ação política, foi realizada uma pesquisa com 452 jovens de 18 a 30 anos, sendo 251 brasileiros, e hoje vamos focar um pouco mais nos brasileiros, mas também tem uma amostra de espanhóis também, de 18 a 27 anos, tá? Então, para construir esse modelo,
a partir de uma revisão da literatura em psicologia social e psicologia política, né, eu encontrei algumas variáveis que tinham uma correlação muito forte com o ativismo, né, e destaquei aquelas que tinham as correlações mais fortes, né, nessa literatura, que foram ideologia política, identidade social, percepção de justiça social, saliência política pessoal, identidade ativista e comprometimento, percepção de eficácia, né, o ativismo político, que era a variável dependente, né, e o propósito de vida. Então, essas variáveis foram analisadas, né, usei escalas, né, do tipo Likert para avaliar essas escalas, e para avaliar o julgamento moral eu usei o DIT, né, que é o instrumento proposto por Resch com base na teoria do julgamento moral de Kohlberg. E aí essa pesquisa foi aprovada, né, por um comitê de ética, tanto aqui no Brasil como também na Espanha. Os dados foram coletados aqui no Brasil de forma online, foi criado um link no Google Form com todos esses instrumentos de pesquisa, e esse link foi distribuído, foi compartilhado, né, em redes sociais e também por e-mail. E para analisar esses dados, foi utilizado o SPSS e o EMOS. E aí, para apresentar, né, o resultado geral, né, vou pular as partes iniciais da construção do modelo, mas o resultado geral da pesquisa, ela foi feita com base numa divisão inicial da amostra. Então, pegamos a amostra total e de brasileiros, né, e analisamos o nível de julgamento moral dominante dessas pessoas, né, e a partir dessa divisão de julgamento moral dominante, sendo o nível convencional ou pós-convencional, nós construímos modelos com base nesse julgamento moral. Então, o julgamento moral, ele não entrou na construção do modelo enquanto uma variável latente, né, ele foi a variável que dividiu estes grupos. E aí, a princípio, verificamos uma correlação positiva e significativa do julgamento moral convencional com a ideologia política conservadora. Então, colocamos apenas esse tipo de ideologia para a construção desse modelo de ação política. E aí, o resultado inicial, né, o resultado que eu quero destacar aqui hoje com vocês, é que para que essas pessoas com julgamento moral convencional, né, que defendem essa ideologia política conservadora, eles se apresentaram mais dispostos e unicamente dispostos a participar daquele ativismo de baixo risco, né, que envolve a assinatura de petições, doação de dinheiro para organizações, participação de movimentos pacíficos, né, e o detalhe aqui, essa relação, deixa eu pegar aqui a canetinha, ela pode ocorrer diretamente. A ideologia política conservadora, ela pode sozinha favorecer aí esse engajamento no ativismo político. Mas essa relação pode ocorrer também por meio da identidade social. Né? Então, a ideologia política conservadora poderia estar favorecendo um fortalecimento da identidade social que faria com que as pessoas se engajassem nessa forma de ação política. Quando a gente passa para um modelo desenvolvido para as pessoas que tinham julgamento moral pós-convencional dominante, a gente verificou inicialmente uma correlação significativa e positiva com a ideologia política igualitária, então, por essa razão, apenas esse tipo de ideologia foi colocado, né, foi inserido no modelo, e a gente verificou que essas pessoas com julgamento moral pós-convencional dominante, elas se mostraram dispostas a se engajar tanto em ativismo de baixo risco, quanto no ativismo de alto risco, que seria o radicalismo. E para esse modelo, a relação entre, que tem como base o julgamento moral pós-convencional, né, considerando a relação da ideologia política com a ação política, ela necessariamente passa pela identidade social. Não ocorre aqui, como a gente viu no julgamento moral convencional, que essa relação pode ser direta, apenas a ideologia levaria ao ativismo. Aqui não, aqui a identidade social foi um fator necessário, uma variável necessária para que as pessoas se engajassem nessas duas formas de ativismo ou em uma delas. E aí, né, como resultado principal, né, desse estudo, a gente verifica que diferenças no nível de julgamento moral e também na ideologia política explicam o engajamento em diferentes formas de ativismo, né, considerando especificamente questões sobre a psicologia do desenvolvimento, a gente verifica a relevância, né, e confirma a relevância do julgamento moral e da ideologia política, e da ideologia especificamente, né, para a compreensão da ação política. Na psicologia social, né, a gente reforçou essa relevância da identidade social para a compreensão da ação política, considerando também a relação da identidade social com a ideologia política e também com o julgamento moral.
E aí, né, considerando que a gente verifica essa relação do julgamento moral e da ideologia política com a ação política na forma de ativismo, né, considerando que o ativismo envolve essa defesa de valores e de causas sociais, né, e aí, considerando também o contexto de polarização político-ideológico após o golpe sofrido por Dilma Rousseff em 2015, 2016, né, e considerando também o aumento da intolerância com minorias sociais, sobretudo a partir das eleições de 2018, propus uma nova pesquisa. E essa pesquisa, ela teve o objetivo de verificar essa relação entre julgamento moral e preconceito. Essa pesquisa, ela foi realizada durante o meu estágio de pós-doutorado na Unifor, e nessa universidade eu estive vinculada ao Laboratório de Estudos sobre o Processo de Exclusão Social, mas também aí não larguei a mão de Júlio Rick, mantive a colaboração aí com o Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral da UFPB. E aí, partindo para construir essa segunda pesquisa, né, partimos do princípio de que as sociedades democráticas, elas são caracterizadas por transformações motivadas pelas demandas de diferentes minorias sociais no que diz respeito à conquista e ao acesso a direitos básicos. E só que o que acontece? Essa conquista de direitos, ela pode ser percebida de duas formas distintas. Então, por um lado, essa conquista de direitos, ela pode ser percebida como uma forma de proteção às minorias sociais. E, por outro lado, pode ser pensada como uma forma de violação dos valores de alguns grupos. Então, por exemplo, recentemente, né, tivemos aí a possibilidade de que casais homossexuais ou homoafetivos pudessem ter a união civil, direito à união civil. Esse direito, por um lado, ele pode ser percebido como uma proteção para essas minorias, né, para esses grupos, né, de que eles nunca tiveram esse direito legalmente estabelecido e agora têm, então eles estão, digamos que socialmente e legalmente protegidos de algumas situações de homofobia ou de discriminação de qualquer tipo, né. Mas, para outro lado, essa conquista desse direito, né, da união civil entre essas pessoas, ela pode ser percebida como uma violação dos valores de outros grupos. Então, pessoas que são mais conservadoras iriam dizer que isso não é para acontecer, porque em algum lugar está escrito que só quem pode casar é homem e mulher. E essas pessoas podem perceber essa conquista de direitos como uma violação de valores que são muito fortes e muito relevantes para essas pessoas. E aí, considerando que em sociedades democráticas, essa não conformidade com normas sociais igualitárias, né, quando as pessoas expressam essa não conformidade, quando dizem eu sou contra o casamento entre dois homens, eu sou contra o casamento entre duas mulheres, quando as pessoas falam isso, elas podem ser percebidas como preconceituosas, como homofóbicas, né? Isso é o que elas não querem, né? Elas, diante de um contexto que tem uma norma social igualitária, onde a gente está o tempo todo ouvindo que homofobia é crime, que não se pode discriminar pessoas com relação à sua orientação sexual, à sua identidade de gênero, essas pessoas não querem ser taxadas como preconceituosas quando existe um contexto social que tem uma norma igualitária muito saliente. Não, então, desse modo, seria mais adequado e mais desejável para essas pessoas, nesse contexto de norma social igualitária saliente, que elas expressassem uma conformidade com essas normas igualitárias, mesmo discordando delas. E aí, alguns estudos vão falar desse fenômeno como uma forma de justificação do preconceito. Dentro desse contexto social de norma igualitária, as pessoas vão tentar se manter e se mostrar como defensoras da igualdade, mas vão, de alguma forma, encontrar meios para justificar, para expressar esse preconceito, né? Porque seria um conflito cognitivo muito forte entender e que, por exemplo, o casamento entre dois homens ou duas mulheres está errado e dizer que está certo, dizer que essas pessoas podem casar, né? Haveria uma dissonância cognitiva muito forte aí. E aí começamos a pensar que as pessoas talvez pudessem utilizar em algumas situações justificativas morais para suprimir esse preconceito, sobretudo quando existe esse contexto de norma social igualitária saliente. E aí, né, partindo da ideia de que esses princípios de justiça estão na base do julgamento moral e que esses princípios, né, como a igualdade, são elementos essenciais da construção de normas sociais, e também considerando a literatura que tem ressaltado a importância e a relevância do estudo de fenômenos sociais a partir da integração entre a psicologia do desenvolvimento e a psicologia social, a gente teve o objetivo nessa pesquisa de investigar se diferenças nos níveis de julgamento moral implicariam em diferenças no nível do preconceito, em diferenças também na adesão a uma norma social igualitária e também no uso de justificativas morais como uma forma de suprimir esse preconceito.
E como norma social igualitária, usamos essa possibilidade de adoção de crianças por um casal de 2 homens gays, né? Então, essa norma social foi pensada, né, primeiro, considerando que o contexto, que no Brasil, de acordo com dados de 2019, né, era o país que mais matava LGBTs, né? Considerando que a gente tem essa norma social igualitária e que ainda assim esse número de assassinatos é muito elevado, né, a gente considerou também o reconhecimento pelo CRP de que a homossexualidade não é doença, não é um distúrbio nem perversão, apesar de que algumas pessoas ainda se referem à homossexualidade como homossexualismo, indicando aí um tipo de doença ou distúrbio, né? E consideramos também o direito à união estável, que possibilitou a adoção de crianças, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca como um dos critérios para a adoção que as pessoas sejam casadas, tenham a união civil. Então, dar o direito à união civil, né, para casais homoafetivos possibilita também que eles possam adotar, favorece aí que eles possam adotar também crianças. E aí, para estudar o preconceito nesse contexto, utilizamos a proposta de Alport, que é uma referência no estudo do preconceito e que define o preconceito como atitude hostil, direcionada a uma pessoa que pertence a um grupo social simplesmente porque ela pertence a esse grupo e supondo que ela possui todas as características e estereótipos que são atribuídas a este grupo. E participaram dessa pesquisa 500 brasileiros, na equidade variando de 18 a 40 anos. Para essa pesquisa, o julgamento moral também foi utilizado pelo DIT, foi analisado, por meio do DIT, e aí usamos 2 dilemas morais do DIT. Foi utilizada a escala de rejeição à intimidade com homossexuais para avaliar o preconceito. Usamos também a escala de atitudes frente a uma parentalidade por adoção, que avalia aí a aceitação e a oposição à adoção de crianças por casais homossexuais, e usamos também uma escala de justificativas morais acerca da homoparentalidade por adoção. Essa escala foi construída para essa pesquisa, e ela apresenta um cenário que tem 2 homens que são casados, têm um relacionamento há muito tempo, estão com a vida relativamente estruturada financeiramente, têm bons empregos, bons salários, as famílias se dão bem, né? E a gente apresenta esse cenário e pergunta se o participante concorda com a possibilidade desses 2 homens adotarem uma criança. E aí, porque no cenário a gente coloca essas características da vida, né, que estão juntos há muito tempo, têm um bom emprego, bom salário, e estão pensando em adotar uma criança. E aí a gente pergunta, você concorda que esse casal adote uma criança? E o participante tem que responder sim ou não. E depois disso, ele responde a um conjunto de itens que apresentam algumas justificativas morais com base nos pressupostos teóricos e filosóficos de Kohlberg. E aí, para expressar essa conformidade ou não conformidade com a adoção. Então, alguns dos itens, por exemplo, é que Pedro e Ricardo, que foram o nome dos personagens, né, devem adotar uma criança se for do desejo deles. Né, se eles quiserem adotar uma criança, não veria problema, né? Pedro e Ricardo poderiam adotar uma criança sim, mas eles têm que ver se a criança não vai sofrer preconceito na escola. Né? Então, Pedro e Ricardo podem adotar uma criança sim, mas tem que ver se a criança não vai ser homossexual quando crescer. Né? Então, tínhamos um conjunto de 20 e 22 itens que tratavam dessas possibilidades de justificativa para conformidade ou não com a adoção de uma criança por esse casal. E aí essa pesquisa também foi aprovada por um comitê de ética, os dados também foram coletados de forma online, também por meio de um link divulgado em redes sociais, especialmente no Twitter, que a gente, desde o doutorado eu vi que o Twitter ele tem uma boa adesão das pessoas para responder a pesquisas online, e utilizamos aí para analisar os dados o SPSS. E aí, como resultados iniciais, nós também fizemos a divisão da amostra, considerando o nível de julgamento moral dominante das pessoas, né, e verificamos aí que 100 participantes tinham um julgamento moral convencional dominante, e 375 participantes tinham o julgamento pós-convencional dominante. Para esses 2 grupos, verificamos um baixo índice de preconceito, né, mas apesar de termos médias baixas para os 2 grupos, né, por meio de um teste, a gente verificou que as pessoas que tinham julgamento moral convencional dominante ainda se apresentavam um índice de preconceito maior que aquelas pessoas com julgamento moral pós-convencional dominante.
Com relação às atitudes frente a uma parentalidade por adoção, né, que essa escala que avalia a aceitação e a oposição à adoção de crianças, a gente verificou que os participantes com julgamento moral convencional dominante se opuseram mais à adoção de crianças por esse casal homossexual, que os participantes com julgamento moral pós-convencional dominantes. E quanto à aceitação, a gente verificou uma elevada média de aceitação da adoção para os dois grupos, a gente não verificou diferenças significativas entre eles. Com relação às justificativas morais acerca da adoção, né, com a escala que a gente criou, a gente verificou que 91% dos participantes indicaram que, naquela pergunta dicotômica, né, indicaram que concordavam com a adoção de crianças por aquele casal, né, de dois homens que foi colocado no cenário. E 95% dos participantes com julgamento moral pós-convencional dominante indicaram que concordavam também com a adoção. E aí, a gente verificou, né, que, por meio das médias, né, que os participantes com julgamento moral convencional dominante utilizaram mais justificativas morais para expressar a conformidade com a adoção, né, do que os participantes com julgamento moral pós-convencional. E essa relação entre aceitar ou não a adoção e o preconceito, a gente começou a avaliar por meio de análise de correlação. Então, o que a gente verificou por meio das correlações? Para as pessoas com julgamento moral convencional dominante, a gente verificou uma correlação positiva e significativa das justificativas morais com o preconceito e com a oposição à adoção. Né? Então, quanto mais justificativas morais as pessoas utilizaram, mais preconceituosas elas eram e mais elas se opuseram à adoção. Apesar de elas terem indicado, 91% delas terem indicado que aceitavam, que acreditavam que o casal deveria adotar a criança. Né? A gente verifica essa contradição aqui na correlação. Elas dizem que aceitam a adoção da criança por um casal de dois homens, mas quando a gente vem nas correlações, a gente verifica que essas pessoas apresentaram um alto nível de preconceito, e que esse preconceito está relacionado com as justificativas morais. Então, quanto mais preconceituosa é a pessoa, mais ela utilizaria essas justificativas morais para justificar esse preconceito. E aí, a gente concluiu, a partir desses resultados, que as justificativas morais foram utilizadas como uma forma de supressão do preconceito para as pessoas com julgamento moral convencional dominante. E para as pessoas com julgamento moral pós-convencional dominante, a gente verificou o seguinte. Primeiro, que não houve uma correlação significativa entre as justificativas morais, o preconceito e a oposição à adoção. Houve uma correlação positiva e significativa, mas muito baixa, das justificativas morais com a aceitação da adoção. E a gente verifica também que a aceitação à adoção ela não esteve relacionada nem com preconceito, nem com a oposição à adoção. Né? Então, quanto mais as pessoas aceitam a adoção, menos preconceituosas elas são. E aí, para esse grupo, a gente concluiu, né, que as justificativas morais elas não foram utilizadas como uma forma de supressão do preconceito, mas como uma forma de confirmar a aceitação dessa adoção. E aí, nessas duas pesquisas, né, a gente verifica essa pertinência da proposta de Duarte sobre a articulação de diferentes níveis de análise para a compreensão um pouco mais complexa de fenômenos sociais, e a gente confirmou também dessa segunda pesquisa, a validade da proposta de Kohlberg para o estudo de fenômenos sociais e também a pertinência da psicologia social do desenvolvimento para a compreensão de alguns fenômenos sociais. E aí, considerando essas duas questões, né, a gente começou a investigar, voltar para aquele modelo de ação política inicial e começar a pensar a relação entre julgamento moral, ação política e preconceito, considerando também a proposta de Kohlberg do julgamento moral, mas entendendo agora a ação política e avaliando a ação política, considerando as ações voltadas para a redução do preconceito e promoção da diversidade. E aí essa pesquisa ela ainda está em andamento, é uma pesquisa de iniciação científica que está sendo concluída agora, e acho que nos próximos webinários a gente vai ter os resultados dela, porque no momento a gente está analisando ainda. É isso, gente. Muito legal, Cláudia. Foi muito interessante o teu trabalho, muito rico.
Acho que agora a gente pode abrir para perguntas, comentários, colocações. Oi, eu queria falar, eu tô só tentando ver como é que eu faço para eu aparecer. Peraí, porque meu computador hoje ele tá meio rebelde, aí eu troquei de lugar para vir mais perto do modem, porque minha internet tá ruim, e ele tá meio... Pronto. Eu sou suspeita, né, para falar qualquer coisa, porque Poliana é minha amiga pessoal, então a gente tem um viés aí. Eu sou filha dela junto, eu sou da mesma geração dela com o Júlio, então fica difícil para mim falar, mas eu acho que é um trabalho tão relevante, porque, e eu estava discutindo sobre um pouco disso com os meus alunos hoje de manhã, numa disciplina que eu dou, pensando que amanhã é o dia do psicólogo, né? E que a gente precisa pensar cada vez mais no papel político que a psicologia precisa ter na sociedade para explicar esses fenômenos sociais e para a gente tentar também colaborar em como a gente pode ajudar a resolver esses problemas sociais e políticos que a gente vem enfrentando. Então, a psicologia tem condições de fornecer muitas informações relevantes para ajudar a gente nessa discussão e nesse engajamento político que a psicologia deveria ter, que a gente deveria conquistar esse espaço e esse papel político dentro da sociedade. Então, a gente vem perdendo espaço na sociedade para conhecimentos pouco científicos que querem tomar conta do nosso espaço para explicar fenômenos extremamente complexos, de uma maneira fácil, didática, que a sociedade acolhe super bem. E a gente tem tanto conhecimento para mostrar e para explicar e para ajudar as pessoas a entenderem por que as coisas acontecem da maneira que elas acontecem. E se a gente consegue entender as bases, por exemplo, como Poliana mostra, se a gente consegue entender que o preconceito tem tantas outras coisas relacionadas e que talvez se a gente trabalhar essas coisas, se a gente trabalha julgamento moral, se a gente trabalha determinadas crenças, se a gente trabalha determinadas compreensões, a gente consegue estar combatendo o preconceito também, né? Então, a gente tem vários caminhos que a psicologia oferece para que a gente possa chegar para resolver esses problemas sociais tão graves. E eu acho que falta um pouco, e eu acho que o que a Poli faz é tentar fazer uma conexão de coisas que muitas vezes as pessoas não estão conectando. Muitas vezes a gente acaba ficando com estudos isolados e a psicologia social está num canto, vai explicar o preconceito de um jeito, aí a gente está estudando o julgamento moral, mas o quanto de moralidade não tem quando a gente vai fazer um juízo de valor sobre o mérito de outra pessoa fazer alguma coisa ou não? Tem tudo de moralidade aí. Então, a gente também não pode se abster desse debate, a gente não pode se abster dessa relação. Então, eu acho que os resultados dessas pesquisas, eles ajudam a gente a entender que a gente ainda tem muita coisa para fazer e atuar na sociedade nesse sentido. Então, pensando em até questões educativas mesmo, já que eu sou uma das defensoras da intervenção aqui nesse GT, tudo isso ajuda a gente a pensar como é que a gente pode levar isso de volta para a sociedade de uma maneira que a gente consiga ajudar a melhorar a sociedade. Então, eu acho que essa é a grande inspiração desse tipo de trabalho, né? Então, eu fico sempre encantada com esse tipo de coisa, que muitas vezes a gente pode até saber que é mais ou menos assim, porque a gente estuda intuitivamente, a gente pode saber, mas a gente precisa ter esses modelos e essas relações, o que é que vem, o que é que influencia mais, como é que essas coisas se diferenciam, se a moralidade está num nível tal, essas coisas vão acontecer de um jeito, se a moralidade está em outro nível, essas coisas vão acontecer de outro jeito. A gente precisa entender toda essa rede complexa de questões, né? Mas é só um comentário mesmo. Só porque eu preciso falar em todos os webinários, para aparecer em todas as gravações. Vou falar também, gente. Peço perdão pela câmera, que eu estou esperando ser chamada para um exame e não consigo abrir aqui, tá bom? Mas, Poli, parabéns pela pesquisa, super bacana, adorei. Queria te perguntar um pouquinho se você pode falar sobre os instrumentos para coleta de dados. Eu vi que tem bastante escalas, né? E tem uma que vocês escreveram na frente que vocês construíram, é isso? Se você pudesse falar um pouquinho sobre esses instrumentos e da possibilidade de disponibilizá-los, né? Porque às vezes a gente sente falta de instrumentos que sejam bons, né?
que sejam validados, que tenham obtido resultados positivos aí. Então, se você puder falar um pouquinho dos instrumentos, super agradeço. Então, Rita, a gente pode disponibilizar sim. Na verdade, eu estou com a ideia, né, de depois validar esse instrumento, que ele ainda não foi validado, ele foi construído para essa pesquisa, mas a gente não submeteu ele ainda para validação, né? Mas a gente construiu esse instrumento de forma semelhante ao DIT, estruturalmente falando. O DIT ele tem um cenário de um dilema moral. Depois desse dilema moral é feita uma pergunta sobre o que o participante ali ele considera como a ação mais adequada para aquele personagem, né, que está no dilema, e depois o participante vai lá e indica a concordância dele com algumas afirmativas que têm a ver com esse conflito moral. E a nossa ideia foi semelhante a essa, de construir um cenário, né, onde a gente apresenta dois homens que têm um relacionamento há muito tempo, têm bons empregos, bons salários, né? Seria o que a gente poderia pensar que num relacionamento heteronormativo não teria justificativa para não ter um filho. Tem o dinheiro, tem o emprego, tem a vida estável, as pessoas estão juntas, a família se gosta, eles têm a vontade de ter filhos, né? Só que não poderiam ter. E aí a gente colocou essa proposta, né? E no final desse cenário a gente comentou que era desejo desse casal adotar uma criança, mas só que eles não sabiam, estavam na dúvida se adotavam ou não. E a gente perguntava: você acredita que esse casal deve adotar uma criança, né? E aí o participante tinha que responder sim ou não. E aí, dependendo da justificativa, e depois dessa resposta dicotômica, essa pergunta dicotômica, vinham 22 itens. E esses itens explicavam situações que colocavam questões morais, por exemplo, questões utilitárias, né, questões relacionadas a algumas normas sociais, que Kohlberg propõe na teoria dele a partir da parte mais filosófica da psicologia moral, né? E aí a gente construiu os itens considerando também essa relação não só com a proposta teórica de Kohlberg, mas também com a ideia de supressão do preconceito. Considerando a ideia de que, quando a pessoa diz eu concordo mais, né, eu concordo que as pessoas, que 2 homens gays devem se casar, mas eu acho que é errado. Né? A pessoa, inicialmente, ela se coloca a favor da norma, diz tudo bem, 2 homens podem se casar, e depois ela justifica de forma tentando ser de forma legítima, socialmente legítima, que não pode. Diz, olha, eu concordo que 2 homens gays possam casar, mas não sou eu que digo, mas está escrito num livro que está errado. Mas, assim, não sou eu que digo que está errado. Eu concordo, que inclusive tem amigos gays, adoro, eles são animados. Aí fala todos aqueles estereótipos de homens gays, né? Adoro eles, tem amigos que são. Tem o meu melhor amigo é um homem gay, mas, assim, tem um livro que diz que está errado. Então, está errado. Mas não sou eu que digo. Então, nessa justificativa, a gente consegue verificar algumas questões morais e como as pessoas se contradizem com aquela afirmativa inicial, de se concordam ou não. E aí, quando a gente usa a escala de preconceito também e vê as correlações, a gente consegue verificar que existe essa conformidade superficial, digamos assim, com a norma igualitária para se mostrar na sociedade como uma pessoa igualitária, mas que essas pessoas buscam algumas justificativas para expressar esse preconceito de forma mais legítima socialmente. Então, alguns itens falam, deve adotar sim, mas eles têm que considerar que essa criança pode ser homossexual quando crescer. E aí? Né? Então, eu posso disponibilizar sim, né, Rita? Não teria problema, não. Obrigada, Polly. Nada. Acho que Raul está com a mão levantada. É minha vez de falar? Beleza. Poliana, parabéns tuas pesquisas super interessantes e atuais. Eu sou de uma geração que ouvia muito as pessoas sentirem orgulho de não terem participação política. Né? E nós temos um judiciário que ainda criminalizou a participação política nos últimos anos no nosso país. Isso, claro, a gente não pode pensar que isso não tenha objetivos, né? Isso faz parte de todo um planejamento conservador, e essa tua pesquisa mostra e traz dados para começarmos a pensar numa educação política para os nossos jovens. Como podemos inserir isso dentro das escolas?
né? Um estudo a partir de pesquisas, a partir de evidências científicas, nós discutirmos a formação sociopolítica da juventude. Isso daí é uma coisa para ontem. A sociologia, e também eu sou de uma geração que eu li isso na minha graduação, lá nos anos 70, de que o brasileiro era naquelas concepções do homem cordial, da pessoa cordial, tralelê, tralalá. Precisamos ter agora, nessa virada de século, novos sociólogos, como Gessé Souza, que mostra uma sociedade fascista que quase 4 séculos de escravidão deixou uma marca muito forte nessa sociedade. E é tudo menos uma sociedade de pessoas cordiais e boazinhas, etc. Então, nessa perspectiva, né, aproveitando também as análises que a sociologia traz da situação, o momento político, né, e realmente embarcarmos em programas para clarificar melhor como que nós podemos estar trabalhando esses jovens, né? Assim, seminal essa pesquisa. O Júlio deve estar muito contente por estar vendo toda essa, que eu sei que é uma preocupação dele, e como que a Eloá também colocou agora, né? A psicologia, assim, o fato de termos uma psicologia científica não quer dizer que não tenhamos que ser uma psicologia política, uma psicologia envolvida no social. E precisamos levar todas as boas evidências científicas para fundamentar essa formação sociopolítica das pessoas. Gostei e espero publicações para poder estar disseminando esse trabalho, Poliana. Muito bom. Ai, Raul, muito bom ouvir isso de você. Muito bom mesmo. Fico muito feliz que você tenha gostado também. Júlio, você falou, ele abre o sorriso aí. Eu acho que ele também não solta a minha mão, não. Mas é isso, Raul, essa questão não só dessa formação política, né? Eu vejo muito e estou muito envolvida com a psicologia política também, né? E tem uma pesquisa que está para iniciar, e ela tem esse objetivo de investigar o ativismo como uma variável que promove bem-estar, que promove saúde mental, né? Dessas pessoas agindo politicamente, né? E aí não só agindo a favor do próprio grupo, né, mas agindo a favor de outros grupos, agindo como aliados, de como esse tipo de ação política favorece o bem-estar e favorece a saúde mental também, né? E aí, considerando questões, como essas questões morais, como os valores morais são aplicados dessa forma de ativismo, e aí considerando que o ativismo, ele pode ser tanto aí mais voltado para a direita ou para a esquerda, né? Então, tem essas duas vertentes, né? Mas estamos começando essa pesquisa aí, nesse semestre vamos começar ainda sobre essa relação de valores morais e ativismo, e o uso esse uso político, né, essa ação política como uma forma de promover o bem-estar. Muito bom. Suzana levantou primeiro antes do Júlio, né? Suzana. Está desligado o microfone. Suzana, seu microfone. Pronto. Eu também concordo tanto com o Raul como com a Eloá, com a relevância da sua pesquisa, uma boa escolha, né, dos objetos de pesquisa, super urgentes hoje em dia para nós brasileiros, né? E até assim, você coloca a importância da psicologia social e da psicologia política, né? Que eu acho que a psicologia social ela não é tão forte quanto as outras psicologias aqui no Brasil, né? E em outros países ela é, como, por exemplo, né, o do ASE, lá na Suíça, né? Então, eu acho que é muito legal você trabalhar assim nessa linha, né? E você, e acho que a linha do Júlio aí, né? Trabalharem com essa área. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que muitas vezes me fazem, porque eu também busquei trabalhar com essa questão das representações sociais, né, e verificar o paralelo, às vezes, de um posicionamento político ou de uma representação social normativa, né, que o Blasi usa esse termo, né, com estágios de desenvolvimento, né, que é o que a gente está fazendo, né, porque na psicologia do desenvolvimento piagetiana ou de Kober, a gente trabalha com estágios.
estágios que são evolutivos e que a gente vê um estágio como melhor que o anterior, né? E em Kober, mais ainda, né, eu acho que ele é mais rígido nessa divisão de estágios que o Piaget, ele não vê regressão, né? Se a pessoa está num estágio, ela está nele e pronto, você pode ter no máximo uma transição. Já o Doise, ele não vê os posicionamentos políticos como evoluindo de um posicionamento para outro, né? A gente é que faz isso, né, pela nossa visão. Então, assim, quando você encontra uma relação entre pessoas não preconceituosas e estágios de Kober pós-convencional, essa relação, para nós, ela é esperada, né? Porque se uma pessoa está num estágio não convencional, quer dizer, pós-convencional, né, é sinal de que ela tem como valor o respeito, a solidariedade, a justiça, né? Então, o não preconceito aí é meio que derivado. Mas para a Doise, não, quer dizer, um grupo de pessoas, né, pelo pertencimento deles, pode ter um posicionamento político, uma representação política, né, de um determinado status, né, e um outro grupo, né, numa outra cultura, numa outro conjunto social, etc., pode ter um outro posicionamento político e ele não vê esses posicionamentos como superiores ou inferiores, né? Se você olhar, por exemplo, os estudos dele sobre direitos humanos, você vai ver isso, né? Ele mostra como há variações nos diferentes países, culturas e religiões com relação à visão de direitos humanos. Então, eu queria ver, assim, eu não sei muito bem resolver essa questão, não, tá? Eu trabalho com essa questão de que a gente pode, nas representações sociais, ver os tipos de representações e a gente pode analisar, de um ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, que esses tipos podem, sim, representar evoluções, tá? Mas eu acho que eu não resolvo bem essa questão. Então, eu queria saber como você vê isso. Eu também não sei se eu resolvo bem, não, Suzana. O que eu usei de Doise, na verdade, eu não trabalhei com a teoria das representações sociais, né? Eu usei essa ideia inicial de níveis de análise, né? Tinha até feito um trabalho inicial utilizando algumas questões de Doise sobre instituições, né? A adesão a algumas instituições, a validade e importância, né, de algumas instituições, mas não trabalhei com Doise, com representações sociais na tese, né? E o que eu nem no pós-doutorado. E o que eu vejo dessa relação de Doise é muito e como você falou, né, que diferentes representações elas não necessariamente evoluem nessas sociedades, elas podem ser diferentes, né? Eu vejo muito essa questão, e aí pelo que eu estou lendo de algumas questões da psicologia política, né, como aspectos da socialização e dos valores também, que são construídos e que são expressos na sociedade. Né, e como esses valores são fortalecidos ou não por questões identitárias, né, por questões ideológicas também. Né, eu penso muito por esse lado, que as diferentes sociedades têm aí diferentes valores que estão ali, que são necessários para aquele momento social, né, tanto que algumas sociedades têm valores diferentes dos nossos, por exemplo. Né. Então, eu vejo essa evolução aí a partir das questões identitárias, e quando eu associo a psicologia política, e vejo, por exemplo, um momento em que minorias sociais estão tendo mais voz, né, é possível que daqui a alguns anos, alguns valores sejam mais fortalecidos que outros. Eu tô lendo e me atualizando um tema por aí, sabe? Partindo de questões identitárias, né? E de como essas identidades, elas são utilizadas para expressar ideologias, e pegando também a definição de ideologia do próprio Piaget, quando ele fala que a ideologia é um conjunto de valores. Né, de como eu pego esse meu conjunto de valores, eu aplico esse conjunto de valores na minha ação na sociedade, transformo isso em ação política, e como eu posso mudar a sociedade para que esses valores sejam valorizados por outras pessoas também, né? Sejam enfatizados por outras pessoas também. Não sei se eu respondi, porque a pergunta não é... Porque eu não sei se tem resposta. Não, sim, eu acho que você está pensando bem, sim. Você tá dando bastante força para essa questão até do pertencimento ao grupo também. Né? Sim. Não, acho que... mas uma coisa que eu fiquei refletindo, só furando a fila aqui, mas é porque é sobre essa resposta, ao mesmo tempo a gente vê um processo de
de coalizão, onde a gente vê, por exemplo, agora, cada vez mais existe uma tendência a gente se aproximar e replicar comportamentos de outros países, como a gente viu agora com o governo Bolsonaro, que quer fazer tudo igual era o governo Trump, e aí a sociedade que concorda, aí a gente também tem que concordar com como as coisas funcionam lá, sendo sistemas sociais que têm suas diferenças na sua estrutura, e as pessoas ignoram completamente essa diferença estrutural, e é como se a ideologia pudesse ser uma só para o universo inteiro, para todos os países, é como se a gente pudesse defender a mesma coisa sem levar em consideração o contexto. Então, eu acho muito perigoso, é um caminho perigoso para se seguir, né? Esse tipo de movimento em que você vai de maneira indiscriminada por um tipo de pensamento, sem levar em conta as particularidades, sem levar em conta justamente essa questão que Polly falou, identitária, né? De qual que é a nossa identidade, o que é que faz sentido para o nosso pertencimento, para a nossa história, né? Obrigada, gente. Tudo isso é bem complicado mesmo. Obrigada, Suzana, também. O Júlio agora. Uhum. Júlio, seu microfone. Microfone, gente. Eu queria começar, né, dando parabéns à Poliana e agradeço as referências a mim. Mas a verdade, fico muito feliz com elas. Mas a verdade é que a Poli começa, acho que vocês todos que já me conhecem também há bastante tempo, vocês começam a ver que a Poli segue um caminho que foi trilhado por ela quase que independentemente. Eu, na época, me assustei um pouco, na época do doutorado, quando eu tinha a responsabilidade de orientador de um doutorado, né, de um programa em psicologia social, mas lidando com psicologia do desenvolvimento, quando a Poli começou a traçar esse modelo, que aí eu me aproximo um pouco das questões da Suzana, e depois eu quero falar um pouco das questões do Raul, que o Raul colocou. Com essa aproximação dos modelos, Poliana traz supostamente um diálogo, né, entre perspectivas estruturalistas e não estruturalistas. Uma psicologia social que não é estruturalista, aonde Duarte transitava muito bem com o diálogo dele da própria construção da inteligência, né, a percepção de direitos humanos, do ponto de vista da psicologia social conciliada a um ponto de vista do desenvolvimento estruturalista, considerando que Piaget e Kohlberg estão na base, e Kohlberg muito mais sendo o representante, né, do pensamento estruturalista nessa corrente. Piaget bem menos, como Suzana também alertou. Agora, sabe o que eu acho aí, Poli, para refletir? Sim, aí para concluir, Poli começou a seguir esse caminho, mas aí os vagões no trem estão se alternando. Hoje em dia, essa linha de trabalho, ela me orienta muito mais do que eu venho orientando a ela. Tenho tido o prazer de dialogar com ela, mas é um trabalho que, sem dúvida alguma, ela tem assumido a liderança. Então, o vagão central está na mão dela e agora eu vou acompanhando com muito prazer as ideias dela. Agora, com uma reflexão, as palavras de Raul, que eu concordo 100% com tudo que o Raul colocou e me identifico com a visão dele, e com as questões que Suzana levanta, né, é que eu acho que, por um tempo, nós fomos quase que, por influência do estruturalismo kohlbergiano, pelo menos eu sou ainda, mas era muito mais influenciado por esse pensamento estruturalista, que chegou até a criar conflitos quando surgiu a teoria dos domínios, que o Raul trabalha aí, conhece bem a mudança de paradigma nesse momento, né? Eu vinha acreditando que a pessoa moralmente autônoma, do ponto de vista de Piaget, ela era uma pessoa isenta de influências
de outras naturezas, que não do pensamento moral. A pessoa moralmente autônoma, associada a respeito, solidariedade, cooperação, justiça pela equidade, todo esse pensamento que o Piaget observa, como se ele não sofresse a influência de crenças que estão do lado da psicologia social, como se ele não sofresse a influência de pressões sociais. Né? E aí a Poliana traz o conceito de identidade social, que dá um alívio, mostrando que, para os pós-convencionais, aquela pessoa autônoma é uma pessoa de forte identidade social que tem um ativismo político radical. E aí é impressionante. Vale dizer que é um radical, mas o radical, me permitam aqui o viés ideológico, é um radical de esquerda. Porque na ideologia kohlbergiana, o estágio 5 e se existiu 6, são pensadores mais tendendo a mais às teorias socialistas, às teorias de igualdade social, de justiça social. Então, é um ativismo radical de esquerda, bem diferente do ativismo radical da direita, que é um outro tipo de ativismo que é voltado mais às pessoas conservadoras e convencionais na moral. Mas aí o que é que eu quero para encerrar? Acho que na primeira pesquisa, a Poliana traz esse ar que a gente diz, quebrando um pouco a estrutura. A identidade social é um elemento muito importante quando é associado a um julgamento moral pós-convencional. Mas quando entra o preconceito, essa pessoa mostra que ela sofre influências das crenças de outra natureza, que ela pode até justificar como sendo não moral, porque eu não vou agredir ao meu amigo que é homossexual. Agora, daí a exigir que eu concorde com a adoção de crianças, é querer um pouco demais da minha moral, mas eu já trato ele com uma igualdade em certo nível que eu não sei se devemos avançar mais nesse critério da igualdade. Então, aí é o preconceito agindo dentro, ou melhor, agindo, acredito, pelas crenças e influenciando o julgamento moral de uma pessoa moralmente autônoma pós-convencional. Então, aí Poliana realmente tem um caminho de trabalhos e de questionamentos que eu acho um caminho de pesquisa muito bonito, necessário, relevante, complexo, né? E de uma nova geração, que realmente é uma geração de pesquisas que vão, né, atuando agora em modelos que, na verdade, na minha época eu não desenvolvi. Mas, parabéns, Poliana, eu acho que é isso. Aos colegas Raul e Suzana, eu concordo plenamente, Raul, com suas colocações. Fomos educados para... Eu era educado para achar que se eu educasse para uma moral pós-convencional, a sociedade estava resolvida de todos os problemas. Não ia ter mais preconceito, não ia ter mais... Só ia ter respeito e solidariedade. E, infelizmente, a realidade vem para nos mostrar que não é bem assim. Mas é isso mesmo. Obrigado, gente. Um beijo, Paulo. Obrigada, Júlio. Saudade dessas discussões no núcleo, tomando um cafezinho, comendo um vinho. Né? Tá aparecendo aqui psicopedagogia, eu não sei o nome da pessoa. Quem que é que tá com a mãozinha levantada? Boa noite. O nome é Glenda. Oi. Acho que é a que está aparecendo aí, psicopedagogia. Você consegue me ouvir? Sim. Sim, sim. Primeiramente, né, eu quero dar os parabéns pelo trabalho. Eu achei de extrema importância e muito atual. Eu fui convidada pelo professor Felipe, faço parte inicialmente de uma pesquisa de iniciação científica, né? Estou iniciando com ele, né? Ele como um orientador, e ele compartilhou o link desse webinário para a gente poder ver como se deu essa pesquisa e tudo. E eu adorei o tema que foi abordado. Mas algo assim que me chamou muito a atenção nessa questão da moralidade, né? Que eu percebi aqui que tem
algumas pessoas que já são bem mais velhas do que eu. Então, o que eu quero dizer é que, no meu caso, né, não tenho vergonha de dizer minha idade, eu tenho 36 anos. Eu vim de uma família muito tradicional, né, onde eram aqueles evangélicos bem tradicionais. E a questão do homossexualismo dentro do evangelho, ele é muito, como é que diz, é muito barrado, né? Eu cresci ouvindo que era pecado, e outras coisas que eu acho que nem precisa dizer aqui, né? Então, no decorrer da minha vida acadêmica, que eu já sou graduada também, né? Já passei por duas pós, né? Eu tenho uma vida acadêmica já anterior ao curso de psicologia que eu estou, né? Então, os meus pensamentos, ele foi mudando também, né? E, de repente, eu me deparei com várias questões pessoais também, né? E, principalmente em relação à família, né? Nesses termos também, e também em relação à homossexualidade, né? À homofobia, ao preconceito, não só voltado para isso, mas para tudo em geral. E na época eu lembro que eu fui muito criticada por conta da mudança de pensamento, né? Por conta, inclusive, até do afastamento que eu tive da igreja, e por aí vai. Então, assim, o que me chama a atenção é essa questão da mudança de juízo moral que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida, né? Como é que isso se dá? Por que isso se dá? Né? Então, como é que eu posso contribuir para que isso aconteça? Né? Porque eu vejo que a minha entrada dentro da vida acadêmica foi que fez com que eu transformasse ainda mais esses meus pensamentos, né? E um dos pontos que eu gostaria que você falasse, eu não lembro de ter ouvido, é a respeito justamente onde é que encaixa a questão da religião nessa pesquisa, se houve ou se não houve essa parte de pessoas ditas, né, ortodoxas, que tinham uma religião ali fiel, que era contra o homossexualismo e tal, se tem algo que você investigou a respeito ou não. Era isso que eu gostaria que você falasse, por favor. Obrigada pela participação. E eu adorei a pesquisa. Obrigada. Como é teu nome, que eu acabei não anotando? É Glenda. Glenda, obrigada pela participação. E Felipe realmente tinha dito que ia convidar alguns alunos. E que bom que você ficou. Glenda, a religião não foi avaliada. A gente não fez nessa segunda pesquisa, nem na primeira, né? Nós não avaliamos a religião. Primeiro porque na primeira pesquisa não era do nosso interesse fazer uma análise considerando religião como um dado sociodemográfico, né? E na segunda também decidimos não avaliar a religião, porque já tinham muitos instrumentos, ia ser mais um, e a gente ficou com medo de que as pessoas não quisessem responder a pesquisa, foi essa questão. Mas, quando a gente pensa na religião, tentando encaixar a religião, principalmente nessa segunda pesquisa, né, a gente tem estudos na psicologia social sobre preconceito que indicam as correlações entre religião, alguns tipos de religião, alguns não tipos, né, algumas diferentes religiões, com ideologia política. E aí, considerando que as pessoas que têm uma ideologia conservadora, e eu falo de ideologia na ideia de valores, não de partidarismo, tá? Que tem essa ideologia um pouco mais conservadora, que defende valores mais tradicionais, ela tem uma religiosidade muito forte, sobretudo com o cristianismo, né, quando se fala aí de serem católicos ou protestantes, né, e as pessoas que se dizem que não têm religião, se dizem ateus, ou que indicam a religião que sendo de origem de matriz africana, né, elas apresentariam uma ideologia mais igualitária. Então,
análise sobre essa relação, né, de justificativas morais e com a religião poderiam ser feitas a partir dessa relação que a gente tem na literatura da religião com ideologia política. Ou até a parte mesmo, né? E se a gente for observar, atualmente com o governo que está no poder, há um viés ideológico muito grande, eu percebo, voltado para a questão religiosa, né? O próprio lema do cara como é Deus acima de todos, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, a partir do próprio lema dele, você já vê algo de cunho religioso, né? Então, eu diria até que é uma forma de se aproveitar também dessas questões ideológicas, né, das pessoas que são ditas bem conservadoras. Então, eu acho que vai muito além do que a gente vê, né? Então, é algo assim que eu creio que é bem pertinente também na pesquisa, né? Para até mesmo para a gente abrir nossa mente, assim, para outras pessoas pesquisar, baseado também no que você já vem pesquisando. Eu acho que acaba abrindo outros ganchos de pesquisas. Muito obrigada. Eu agradeço. Por nada, Glenn, espero ter respondido. Pode falar, Suzana. Suzana? Então, eu só queria dar um exemplo. Oi, estão me ouvindo? Sim, Suzana. Um exemplo para a mocinha que perguntou. Ó, Glenda, né? Glenda? Glenda. Isso. Que eu acho que assim, sabe, depende da maneira como a pessoa abraça a religião e do uso que ela faz, né? Aí a religião afeta mais ou menos, né? Os tipos de julgamento moral que ela faz também, né? Porque você também pode ter evangélicos pós-convencional, eu acredito que sim também, né? Eu conheço pessoas que são evangélicas, né? E que eu suponho que são pós-convencionais, né? Então, eu acho que toda generalização ela é perigosa, ela pode ser errada, né? Então, e só vou lembrar que quando nós fizemos aquela pesquisa sobre valores na Fundação Carlos Chagas, com 10 mil sujeitos, era muita gente, né? Sendo o Raul participou, né? Dentro desses 10 mil, quase 8 mil crianças, né? E adolescentes, nós colocamos também como variável para investigar a questão da religião. E a religião não foi uma variável de peso, né, no posicionamento de valores dos alunos. Tá? As pessoas, eles colocaram, né, se era católico, se era espírita, se era protestante, se era evangélico. Depois a gente fez uma série de investigações de peso para todas as variáveis. As variáveis que mais afetaram foram o gênero, foram o nível de escolaridade, né, foram usar ou não a internet, que foi até uma variável curiosa, né, e também o fato de como era o relacionamento na escola, né? Então, se era um relacionamento respeitoso, se eram bem tratados por professores, se tinha um relacionamento bom com os colegas. Então, a religião não apareceu, né, como uma variável forte. Então, eu acho que tudo é meio relativo nessa área, sabe? A gente precisa pesquisar com cuidado. É só isso, gente. Bom, pessoal, mais alguma questão? A gente pode ir para o final, então, desse encontro, de mais esse webinário. Em nome de... Ô, Luciana, a Luciene estava com a mão levantada, não? Não está. Ah, não. Acho que era eu que tinha colocado aqui. A Lu está no carro. Já que você falou de mim, eu preciso falar então. Boa noite. Eu estava numa reunião na editora Donis e acabou tarde. E vocês viram que eu cruzei para chegar na minha casa e ainda não acabou, né? E acabou e eu não cheguei na minha casa ainda. Mas eu estou atenta a tudo que vocês estão falando. Não quis fechar minha câmera porque eu acho que é tão bom a gente se ver, né? Então, mesmo dirigindo, eu queria que vocês vissem que eu estava aqui olhando para você, viu, Poli? Obrigada, Luciene. Tá bom? Obrigada. Um beijo enorme para todo mundo. Beijo, Lu.
Então, Poli, então eu acho que eu posso, né, falar em nome do grupo, mais uma vez agradecer a tua generosidade de apresentar teus dados, apresentar a tua belíssima pesquisa, e o quanto né, todos nós nos orgulhamos de você dar sequência nesses estudos tão fundamentais, principalmente nesse momento que a gente vê que parece que a caixa de Pandora foi aberta, né? Desde 2013, as pessoas que até talvez se envergonhassem do que elas pensavam, ou do que dos preconceitos que elas tinham, agora elas têm lideranças, pessoas que estão aí no poder, que abrir essa caixa de Pandora, e agora elas se orgulham desse contra-ativismo, né? Se a gente puder falar assim, é um ativismo imoral. Então, mais uma vez, agradeço a todos e todas e todes que participaram de mais esse momento tão proveitoso, né, de tanto aprendizado aqui. Que bom revê-los mais uma vez. E a gente fica no próximo mês com a Eloá, ela vai definir a data e o tema certinho, ela está em dúvida aqui, porque são muitas pesquisas, né, maravilhosas, e ela vai apresentar um pouquinho, né, das pesquisas dela em setembro, eu mando um e-mail para todos, tá? Alguém tem algum recado? A Lori, que chegou depois. Eu só queria agradecer também todo mundo ter ficado, ter ouvido, né, as contribuições riquíssimas, né, as reflexões que vocês fizeram aí, sair anotando tudinho, porque a gente tem um artigo para finalizar, né, Júlio? Sair anotando tudo aqui vai ajudar também. Obrigada, gente, obrigada. Tchau. Prazer ter estado com todos vocês. Boa noite já para todos. Boa noite a todos. Beijão. Beijo, boa noite. Boa noite. Deu tempo. Tchau, Elo. Saudade de você. Saudade, Poli. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vai dar tempo até de separar a gravação. Vou fazer isso agora.